É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado. Ele nos fez filhos seus. Pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus, e foi tão intenso esse amor que o seu próprio filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor, e o caminho do céu nos mostrou, e o caminho do céu nos Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia! Hoje o sábado tá nublado, né? Mas fez muito calor essa semana, então a gente até que tá achando bom esse refresco. Olha quem tá aqui, o Seno. Hoje eu vou falar sobre ele de novo. Sabe, eu vou falar com vocês sobre uma coisa que se chama previdência. Previdência é prever alguma necessidade e providenciar a satisfação dessa necessidade. E quando a gente tem um bichinho, a gente normalmente providencia as coisas que ele precisa. Por exemplo, a gente sempre compra areia para pôr na caixinha do Seno. Ele nem sabe quando a gente compra, ele não sabe quanto custa.
Ele nunca nem foi lá na loja de pet para escolher a areia dele, porque a gente sabe qual é a melhor areia para ele. Ele me mordeu. Então, e a gente também compra ração. E quando está acabando a ração do saco, a gente vai lá e busca mais. Ele também não sabe qual ração escolher. A gente escolhe pela idade, porque o veterinário orientou. Então, a gente providencia para o seno a comidinha, a higiene. A gente providencia para ele as coisas que ele precisa. E ele nem percebe isso. Ele só vai perceber se faltar. Se faltar comidinha no potinho, ele vai lá no quarto miar ou na cozinha, onde a gente estiver, para pedir comidinha para ele. E aí a gente sabe que acabou a comidinha do potinho. Normalmente ele nem precisa pedir isso, porque antes dele pedir a gente já colocou. Você sabia que Deus também providencia coisas para vocês? Ele providencia proteção, ele providencia cuidado, ele providencia alimento. As plantinhas crescem porque Deus cuida para elas crescerem e elas vão à nossa mesa como alimento para nós. Ele providencia a chuva no tempo certo e a gente nem pensa e nem fala para ele: ah, Senhor, chove agora para crescer isso. Para de chover para aquilo. Não, o Senhor sabe o momento da chuva, o momento do sol. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos e Ele providencia. Que nós sejamos gratos a Deus por esse amor e esse cuidado e porque Ele sempre está à nossa frente, providenciando tudo o que nós precisamos. Vamos orar? Querido Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor providencia o que nós necessitamos. Muito obrigada porque o Senhor sabe o que necessitamos antes mesmo de nós percebermos que nós precisamos. Que nós tenhamos o coração grato, sempre agradecido por esse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado para você e para sua família.
dia, meu querido amigo. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de sábado para adorar, louvar e glorificar ao nome do Senhor. Eu tenho uma mensagem bem interessante hoje sobre a providência de Deus. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero cantar um hino sobre adoração. Porque nós vamos falar desse Deus maravilhoso e fantástico, vamos adorá-lo através do nosso cântico. É o hino número 17. Nós te adoramos. Cante conosco, cante com alegria. Vamos orar? Pai querido, ao participarmos agora deste culto para adorar e louvar o Teu nome, queremos pedir a Tua presença. Mais uma vez, queremos nos entregar em Tuas mãos, pedindo a Tua direção, o Teu cuidado e a Tua companhia. Que nos enchas com sabedoria para entendermos e também, Pai, que Tu me uses mais uma vez, ungindo meus lábios com Teu Espírito Santo para alcançar o coração de cada pessoa que está assistindo neste momento. Quero também colocar em Tuas mãos as necessidades de cada um. Certamente eles estão diante do Teu altar aqui com súplicas, pedindo uma bênção e uma direção, alguma coisa para a sua vida. Que Tu possas abençoá-los, responder às suas súplicas e as suas necessidades possam ser supridas pelo Teu Espírito Santo. E agora, Pai, abre a nossa mente e participa conosco desse culto, manifestando-te em nosso meio com o poder do Teu Espírito Santo, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11. Eu quero ler com você os versos 33 a 36. Esse texto de Paulo mostra uma coisa interessante, é mais ou menos Paulo falando algumas coisas que Jó falou no passado também. Mas eu acho muito bonito esse texto. Esse texto nos mostra o poder e a glória de Deus sendo manifestados na vida. Você encontrou? Então vamos ler.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A presença de Deus é uma coisa que provoca curiosidade tão grande quanto a sua ausência. A sua voz é tão eloquente quanto o seu silêncio. Quem já não ansiou por uma palavra de Deus? Quem já não buscou um vislumbre do seu poder? Quem já não desejou segurança de sua presença? E sentindo, entretanto, que parecia que ele estava ausente naquele momento? Distante? Nem um pouco preocupado com você? Talvez até meio indiferente? Mais tarde, quando você olhou as coisas, nós compreendemos que ele estava presente o tempo todo ao nosso lado. Walter Chalmers Smith, pregador e poeta escocês, escreveu em 1867 um hino com as seguintes palavras: Deus imortal, invisível, onisciente, oculto ao nosso olhar em luz inacessível, bendito, glorioso ancião de dias. Todo-poderoso, vitorioso, teu grande nome louvamos, incansável, sem se apressar e silencioso como a luz. Sem desejo, sem desperdícios, tu reinas soberano. A tua justiça como as montanhas se alternando graciosas, as tuas nuvens, fontes de bondade e amor. Enaltecendo a esse Deus maravilhoso. E aqui nós vemos que no verso 33, Paulo primeiro tenta conhecer, descobrir as profundezas da mente de Deus. Mas ele sabe que essas profundezas são insondáveis. E ele diz: quão insondáveis são os teus juízos, quão insondáveis são as tuas escolhas e decisões. E Paulo aqui no verso 34 repete as palavras de Jó, onde ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Não conhecemos a mente de Deus, não conhecemos os seus juízos porque eles são insondáveis. E o maior dos mistérios, no entanto, é que Deus pode ser profundamente conhecido pelo coração fraco daqueles criados à sua imagem. W. Tozer diz o seguinte: é realmente um paradoxo que Deus possa ser conhecido em profundidade pela alma, em interna experiência pessoal, enquanto permanece infinitamente distante dos olhos curiosos da razão. Se nos aproximarmos de Deus somente com a razão, nós vamos encontrar resistência. Seremos mantidos à distância. Não conseguiremos compreender. Entretanto, quando abrirmos o coração para recebê-lo, pela fé, descobriremos que Ele está nos esperando de braços abertos, pronto para aceitar, receber e dar-nos aquilo que precisamos. Quando você estiver querendo ouvir a voz de Deus e não conseguir, lembre-se, Deus está lá. E Ele não está em silêncio. Pode ser que você não esteja ouvindo a voz dEle. Lembre-se, nunca duvide da sua presença. Ele está conosco em nossas peregrinações pessoais. A mente insondável está operando em harmonia com a sua vontade inescrutável, colocando as coisas sob seu controle soberano. Eu penso na presença de Deus como a sua invisível providência. Você sabe o que quer dizer providência? Vem da palavra providentia. Nós usamos facilmente essa palavra, mas você já parou para analisar o que significa realmente? O termo vem do latim providentia, pro, que significa antes, ou antecipadamente. Evidente é derivado da palavra videre, de ver, daí vem a palavra vídeo.
juntando as duas palavras, nós temos providere, ver antecipadamente. E é isso que o nosso Deus Todo-Poderoso faz. Ele vê antecipadamente todos os acontecimentos da nossa vida. Algo que nós nunca conseguiremos imaginar ou compreender plenamente. Nós somos bons em história. A gente conta boas histórias, lembra do passado, mas Deus, em sua invisível providência, está operando continuamente em nosso futuro. A falta de Deus nos leva a extremos de euforia e depressão. Deus nos abençoa, louvamos a Deus e agradecemos. Deus nos testa, às vezes permite que alguma provação chegue até nós, e então nos retorcemos, choramos, sofremos, balançamos a cabeça, brigamos. Mas em meio a tudo isso, Deus nunca muda. Ele sabe o que faz e realiza os seus propósitos com incansável determinação. Bom, eu quero falar hoje sobre um livro onde é o único entre os 66 livros da Bíblia onde não aparece o nome de Deus. Sabe qual é? Não aparece nenhuma oração por escrita, aparece fazendo oração, dizendo que vão orar, mas não aparece nenhuma oração escrita. Ninguém diz ali que Deus está presente, que Deus está atuando. Mateus Henry diz, apesar do nome de Deus não constar neste livro de Esther, o dedo do Senhor está dirigindo nos mínimos detalhes com a finalidade de promover a salvação ao seu povo. Quero analisar com você a vida de 5 pessoas e como a Deus atuou na vida delas. O primeiro é um rei chamado Assuero. Está no capítulo 1 de Esther, nos versos de 1 a 13, é sua identificação. Ache lá o livro de Esther, é um livro pouco antes de Jó. Ali está o livro de Esther. Aqui aparece Assuero, nos versos de 1 a 3. Quem era esse Assuero? Ele estava apenas no 3º ano do seu reinado, de 21 anos, que foi de 485 a 465. Assuero também é conhecido como Xerxes I. Era um rei poderoso em Suzã, sua capital. Ele governava o vasto império persa, desde a Índia até a Etiópia. E a Bíblia fala sobre 127 províncias. E eu digo uma coisa para você. Na época dele, não havia pessoa mais poderosa na terra do que ele. Apesar de ser um rei poderoso, ele vivia uma vida cheia de frivolidades, a própria de um monarca oriental. Era de caráter débil, facilmente influenciável por seus cortesãos e suas esposas. Nós podemos perceber isso no relato da livro de Esther. Uma festa de 180 dias é muita frivolidade, é muita vontade de fazer festa. Ok? Segundo personagem, uma rainha chamada Vasti. Capítulo 1, verso 9. Essa rainha Vasti, ela surge no cenário dessa história. Ela está ali se manifestando. Ela está ali pronta para a sua parte. O nome significa a desejada, a formosa ou a formosura. Sabemos nada a respeito da rainha Vasti. Nós, porém, percebemos que é uma mulher de forte personalidade, independente, não temia opor-se à vontade de Deus, que era o rei, opor-se à vontade do seu marido, o rei, e a sua força de caráter foi, na verdade, o pivô do conflito dessa história. Temos também, em nossa história, um oficial chamado Amã, homem perverso, o vilão da história, na realidade. Ele não gostava dos judeus, era um enganador presunçoso e ele tinha vontade de crescer, se tornar poderoso, quem sabe até assumir o lugar do rei Assuero. Temos também, por outro lado, um judeu piedoso chamado Mordecai ou Mardoqueu, como dizem algumas traduções. Esse judeu vivia na Pérsia. Muitos anos antes dessa história acontecer,
os judeus travaram uma guerra civil, dividiram o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi tomado devido à sua apostasia, se afastaram de Deus. E em 586 chegou a vez de Nabucodonosor destruir a Jerusalém. E nessa oportunidade levou para a Babilônia muitos judeus em cativeiro. Muitos anos mais tarde, a própria Babilônia caiu nas mãos dos medo-persas, em 539 a.C. E então, numa dessas circunstâncias, Assuero tornou-se rei do império, quase 100 anos depois da queda de Jerusalém. E Mordecai estava ali, que era da tribo de Benjamim, estava ali. Ele não retornou para Jerusalém quando Ciro emitiu o decreto para que voltassem. E temos também a atriz principal do nosso tema de hoje. Uma bela mulher, por dentro e por fora, mas de origem simples, chamada Esther. Seu nome significa estrela, e parece que esse é um nome bem apropriado para ela. Nós podemos perceber aqui a invisível providência de Deus atuando, protegendo uma pequena órfã esquecida. Uma menina que perdeu pai e mãe, mas foi amparada por um tio. Deus cuidando dos seus filhos. Todos os que querem experimentar o quebrantamento de espírito, que tenham sido esmagados pela vida, que considerem o seu passado tão pálido, tão incoerente, tão fragmentado a ponto de não haver meios de Deus extrair qualquer significado dele, encontram aqui uma mensagem. Deus, e somente Deus, pode fazer coisas assim. E ele de fato as faz. Opera silenciosamente, invisivelmente, por trás dos acontecimentos da história. Ele está ali. Bem, vamos ao enredo da história. No capítulo 2, verso 1, nós temos o relato de que Esther é feita rainha. Um concurso de Miss Medo-Persa, ela vence e se torna a rainha. Entretanto, no final do verso 2, nós temos lá que é uma conspiração para matar o rei. Dois vilões, Bigtã e Teres. O nome até parece de uma dupla de criminosos, não é mesmo? E eles tramaram tentar contra Assuero. Mordecai descobriu e relatou isso para a rainha Esther. Isso foi investigado, descobriu-se a verdade e ambos foram enforcados. É apenas um pedacinho da história. Porque o verso 23 termina dizendo o seguinte: isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. É apenas um pedacinho da história. E aqui nós percebemos que alguém se interessou por esse relato. Escreveu, registrou a história no livro das crônicas. Mas vamos ao nosso amigo, vilão principal da história, Amã. Amã passa a criar, no capítulo 3, criar um ódio mortal contra Mordecai, o Mardoqueu. Simplesmente por uma razão. Não porque ele era judeu, mas porque ele não se curvava diante dele em atitude de adoração. Veja bem, você se curvar num cumprimento respeitoso, como os japoneses fazem, por exemplo, você não está venerando, adorando a pessoa. Você está ali respeitando uma autoridade. Você curvar diante de uma autoridade em respeito, não há problema nenhum. Agora, você se curvar em atitude de adoração, era isso que a mãe estava querendo. Porque ele queria se colocar semelhante ao rei Assuero, querendo ser o rei, ser o Deus do povo. E nós percebemos que Mordecai não concordou com isso. E nós percebemos que não faltam os fofoqueiros, né? As pessoas que levam as mensagens. Amã ficou sabendo. E ele então fez um plano. Ele consegue convencer o rei a fazer um decreto para matar todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo, ele tomou uma decisão perigosa de ir falar com a rainha Esther. E ali
Ela já havia se tornado rainha, mas ninguém sabia que ela era judia, pois Mardoqueu havia dito para que ela mantivesse isso em segredo. Mardoqueu não tinha dúvidas de que os judeus sobreviveriam a este problema. Ele estava convencido de que Deus não permitiria que seu povo fosse varrido da face da terra. E ele e Esther poderiam ser mortos, mas os judeus, como povo, resistiriam, porque eles teriam a providência de Deus. Mas veio-lhe à mente, e se o plano incluísse Esther para livrar o povo? E então ele foi até Esther pedindo que ela intercedesse. Eu já vi pessoas dizendo que não creem na soberania de Deus porque tal coisa iria tornar o indivíduo passivo. Não se ela permanecer equilibrada e biblicamente orientada. Pelo contrário, a soberania de Deus me torna ativo, levando-me à sua presença enquanto eu suplico, Senhor, deixe-me participar do processo. Se for do teu agrado, ativa-me em teu plano de ação. Eu estou disponível. Fala por meu intermédio. Usa-me como melhor te aprover. Então, no capítulo 4, 16, essa jovem corajosa se manifesta. E diz o seguinte, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra-lei. Se perecer, pereci. As instruções recebidas nesse contato entre Mardoqueu e Esther foram sucintas e claras. Esther, a lei dos medo-persas, não permitia que alguma pessoa chegasse diante do rei sem que fosse convidado. Se alguém chegasse diante do rei sem ser convidado, tinha que estender o cetro até a rainha. E ela então diz, bom, o rei não me chama, mas eu vou até ele. E se for da vontade de Deus que eu morra, morrerei. Foi o que ela disse. E então, ela marcou o encontro e foi lá. À medida que as atividades aumentam, a conspiração cresce. Então Esther tem um plano. Planeja um banquete para o rei, para convidar também o seu fiel companheiro Amã. Vai diante do rei, o rei a recebe, e nós vemos isso no capítulo 5. E ela foi com os trajes reais, toda bonita, e lógico que o rei a recebeu, e aceitou o convite para o banquete. Amã ficou todo feliz, só ele e o rei. O que faltava para ele ainda? Se tornar rei da Medo-Pérsia? Mas quando ele saiu do banquete, ele saiu com um convite para comparecer no dia seguinte em outro banquete. E ele estava todo cheio. E então, ao sair, ele encontra quem? Mardoqueu. Aquele judeu que não queria se curvar diante dele para homenageá-lo, para reverenciá-lo e para adorá-lo. Ele ficou muito furioso. E ele então chegou em casa e, conversando com a esposa, com seus amigos, e então eles chegam à conclusão que precisavam construir uma forca, e no dia seguinte, no final do capítulo 5, verso 14, está esse relato, e no dia seguinte ele iria até o rei para pedir a cabeça de Mordecai. Mas veja o que acontece no capítulo 6. Verso 1 diz, naquela noite, o rei perdeu o sono. O que você acha disso? É apenas uma simples ação que acontece? Enquanto Amã e seus amigos constroem uma forca para enforcar Mardoqueu, provavelmente deve ter passado talvez a noite toda construindo, o rei Assuero perde o sono. E então ele pede para que seja lido diante dele as crônicas. Você já perdeu o sono alguma vez? Aí muitas pessoas pegam um livro de crônicas para ler, que é algum livro um pouco maçante, muitas genealogias e tudo mais, então acaba adormecendo. Parece que as crônicas era algo meio maçante de se ler.
E então, ele está lá. Capítulo 6, verso 2 diz: E achou-se escrito que Mordecai, a quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei da guarda, tinham procurado matar o rei Assuero. Então o rei disse: peraí, o que aconteceu com esse homem? O que foi feito para ele? Que honras lhe deram, no verso 3? E então os servos ali, os escritores, estavam ali pesquisando e disse: olha, rei, não está nada registrado. Não foi feito nada em homenagem a ele pela sua atitude. Nesse momento, eu imagino que o rei perdeu o sono realmente e já estava começando a clarear o dia. Notem o que aconteceu. Capítulo 6, verso 4. Perguntou ao rei: quem está no pátio? Quem estava lá? Só pode ser Amã. Ele tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que queria enforcar Mardoqueu, na força que ele havia feito. Amã era um homem egocêntrico. E então, os servos mandaram Amã entrar. E Amã, ao entrar, o rei fez-lhe uma pergunta no verso 6. Disse o rei: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, todo cheio de si, diz: poxa vida, peraí. Eu sou convidado da rainha Ester 2 vezes seguidas para ir ao banquete com ele. Quem mais ele vai querer honrar? E ele então disse: só pode ser eu. E se você prestar atenção no que Amã sugeriu ao homem a quem o rei deseja honrar, você vai perceber uma coisa interessante. No verso 7 e verso 8, ele disse ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-lhe as vestes do rei, que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar, montado, e ele tem na cabeça a coroa real. Sabe o que isso significa? O homem que você deseja honrar, torne-o rei em teu lugar. Era esse o significado. Era isso que Amã queria. Era esse o desejo de Amã. Mas eu fico impressionado como Deus atua. E então diz lá no verso 9: entregue as vestes do cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes que vistam esse homem e saiam por aí proclamando na cidade: isto se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Mas então parece que uma pedra de 10.000 toneladas cai na cabeça de Amã. Verso 10. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma o cavalo, as vestes, como você disse, e faze isso com o judeu Mordecai que está sentado à porta do rei. Não esqueça de nenhum dos detalhes do que você sugeriu. Você percebeu como Deus atua? Eu fico pensando como é que Amã fez. Ele foi lá, passou o dia inteiro passeando na cidade de Suzã com o cavalo, mostrando a Mordecai sentado em cima do cavalo, com a roupa do rei, no cavalo do rei, com a coroa do rei, mostrando a todo mundo, todas as pessoas, quem era Mardoqueu. E agora então, ele volta para casa. E lá no verso 13, ele volta correndo, né? No verso 13, ele conta para a esposa o que aconteceu, e sua mulher e a todos os seus amigos quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e a sua esposa dizem: se Mardoqueu, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, você não vai prevalecer contra eles. Antes, você cairá diante dele. Fizeram uma profecia. E a mulher tinha razão. E o que é que aconteceu? Mardoqueu, Amã, foi levado para o encontro com o rei, com o jantar, com o banquete, com a rainha. E lá no banquete, a rainha
declara ao rei o seu pedido. E ela diz, olha rei, se fosse para nos escravizar como servos, tudo bem. Mas é para a morte, eu quero pedir pela nossa vida, só isso. E então ele pergunta quem é? Ele diz, olha, é esse homem que está aí, Amã. E o resultado? Capítulo 7 e o verso 10. O que acontece? Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E então o furor do rei se aplacou. Queridos, quando eu leio essa história num livro onde nem ao menos fala o nome de Deus, eu posso perceber quão presente ele está no decorrer da história dos seus filhos, quão preocupado ele está no cuidado de cada um. Eu nunca ouvi uma voz audível em meia-noite me afirmando, olha filho, estou aqui, cuide, olha, eu estou aqui cuidando de você. Mas pela fé eu vejo de modo inaudível, ouço regularmente quando eu leio o que está escrito e quando eu percebo os eventos da minha vida, quer os golpes que me esmagaram, que me obrigaram a cair de joelhos ao solo e clamar por misericórdia, quer nos triunfos felizes que fazem o meu coração exultar. Quando me detenho o suficiente para um retrospecto, compreendo que só uma mente insondável, a vontade inescrutável, o controle soberano e irresistível, a irresistível providência de Deus atua, porque Ele, embora invisível, Ele permanece invencível diante de nós. Mas eu não vim aqui para contar uma história da Pérsia para você. Mas eu quero que você faça uma relação existente entre as verdades que eu falei na história de hoje, na história de Esther, e a realidade da sua vida. Quantas forcas estão preparadas para você? Talvez não sejam forcas literais, mas um sofrimento, uma dor, uma doença, uma necessidade de uma cirurgia, um estresse emocional, um abalo, perda de emprego, um relacionamento rompido que não consegue recuperar, uma perda de um ente querido. Tudo isso deixa sofrimentos enormes. Uma incerteza em relação ao seu futuro, em relação à sua carreira. E o pior de tudo, muitas vezes um vazio espiritual toma conta da nossa alma, da nossa vida, da nossa mente. Queridos, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Pare, fique quieto, faça uma pausa e ouça. Descubra que Deus é Deus. Deixe de se preocupar, de procurar segurança no tesouro pessoal. Não tente reter o controle. Não manipule as pessoas, as situações. Pare de dar desculpas pelas suas irresponsabilidades. Pare de ignorar a realidade. Não racionalize. Pare com tudo isso. Fique quieto, porque o Deus imortal, invisível, onisciente, onipresente, oculto aos seus olhos, Ele está agindo. Fique quieto pelo menos dessa vez. Pare e ouça. E convença-se de que Deus está operando em sua vida. Lembre-se, não posso mudar os acontecimentos, mas eu sei que Deus está no meio deles. E principalmente, Senhor, salva-me. Eu venho a Ti por meio de Cristo. Eu venho a Ti sozinho. Estou em silêncio, mas estou convencido de que Tu estás dirigindo a minha vida. Alguns séculos antes de Esther ter vivido, depois de Esther ter vivido, um homem chamado William Cowper, com apenas 32 anos, estava numa tremenda depressão, desesperado, triste, chateado, angustiado, e ele resolveu agir por conta própria para pôr fim à sua vida. Alugou uma carruagem para que fosse levado até o rio Tâmisa, na Inglaterra. O cocheiro, um homem completamente estranho, ao ver que aquele jovem estava desesperado e tentando jogar-se ao rio, correu rapidamente e impediu-o de pular. E colocou-o de volta e levou-o de volta para casa. Em casa, Cowper ingeriu veneno.
mas alguém encontrou a tempo para dar-lhe o antídoto necessário. Naquela noite, então, ele pegou uma faca para atirar-se sobre ela. E acredite, a lâmina quebrou e não o feriu. Na manhã seguinte, ele pegou uma corda e se enforcou. Entretanto, um vizinho, preocupado com o rapaz, encontrou-o, cortou a corda antes que ele morresse. Sabe, por causa do poder insondável e inescrutável de Deus, embora invisível, William Cowper não conseguiu controlar as circunstâncias. Ele sequer pôde pôr fim à sua própria vida. Sofrendo de depressão, profunda inquietação mental, quase à beira da loucura, ele então voltou-se para Cristo. E só Cristo pode nos dar consolo. Fez amizade com John Newton e finalmente os dois vieram a colaborar numa publicação intitulada Only Hymns, onde Newton publicou o hino que mais amava, Amazing Grace. Preciosa graça, maravilhosa graça. 13 anos depois das suas tentativas de suicídio, Cowper começou também a escrever hinos. E ele escreveu 67 hinos que foram publicados. Inclusive no nosso Inário Adventista tem um hino, que é o 202. Queridos, lembre-se, cada um de nós tem a sua função na história deste mundo. Cada um de nós é um Mardoqueu, um Mordecai, ou também um Amã. Ou podemos ter uma função como Esther. Podemos escolher. Lembre-se, Deus nos dá a liberdade de fazer a sua vontade ou não. Quero pedir para você, amigo, agora pare, escute, fique quieto e deixe Deus ser Deus na sua vida, pelo menos hoje. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quando nós deixamos Deus ser Deus, Ele faz aquilo que precisa ser feito para a honra, louvor e glória do seu nome. Eu quero cantar com você o hino Graça Excelsa do nosso Inário. Esse hino nos lembra a graça, o poder e a misericórdia de Deus para nós. Cante conosco, cante com alegria e vibre por essa história.
Vamos orar? Pai querido, queremos agradecer-te pela graça que tu nos concedes da salvação em Cristo Jesus, pela providência em cuidar da nossa vida, em dirigir os nossos passos e conduzir-nos em meio às angústias e aflições pelas quais temos passado. Que a tua presença seja algo agradável e constante em nossa vida. Toma-nos agora em tuas mãos. Concede-nos um sábado feliz e abençoado em tua companhia e que possam ser momentos felizes e agradáveis que venhamos a passar em tua presença. Dirige nossos passos, fortalece a nossa fé e guia-nos em teus caminhos e que, ao teu lado, sejamos vitoriosos. Queremos nos colocar em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Foi muito bom participar com você nesse culto. Quero agradecer-te por esse tempo que você destinou a adorar a nosso Deus. Que você possa sentir a presença dele em sua vida também. Se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, mande para outras pessoas. Divulgue, espalhe essa mensagem. Mais pessoas precisam saber que Deus está no controle. Isso vai confortar muitas pessoas. Ajude-me nisso. Se você está assistindo o nosso canal no YouTube e ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta a nossa página e manifeste-se, dando sua sugestão, sua pergunta, uma dúvida que você tenha, algum assunto que você gostaria de ouvir. Coloque ali que a gente vai procurar atender ao seu pedido, ok? Que Deus abençoe você, que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Jesus. Um bom dia e que Deus o abençoe. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.